Oi, pessoal. Continuando da última vez, eu estou falando sobre o divórcio. Os fariseus perguntaram a Jesus. Vieram a eles alguns fariseus e experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Hoje em dia, na Coreia, muitas pessoas começou a ter muitos divórcios. Uma vez eu estava conversando com uma estudante, e essa estudante falou sobre o divórcio dos seus pais. Porque hoje em dia existem muitos jovens que têm os pais divorciados. E uma vez eu falei com essa estudante por umas 2 horas. Eu quero saber como você viveu. E eu, gravando, eu escutei tudo como ela viveu. Quando ela estava no ensino fundamental, quando ela era bem criança, ela estava bem feliz. O pai dela, ele trabalhava como importador e vivia muito bem. Mas um dia, a companhia do pai dela faliu e ele teve que fechar a empresa. Ele já não podia mais trabalhar, e aí a mãe começou a trabalhar numa indústria. E quando ela chegava à noite em casa, o pai não estava fazendo nada. E aí ela vinha naquela hora, a mãe fazia faxina, lavava roupa, fazia comida. E a mãe ficou muito cansada. Ela ficou muito cansada. E assim, frequentemente, ela começou a entrar em atrito com o pai. Então, o pai, ele só comia uma refeição por dia em casa, né, que era o almoço. E ele não fazia essa comida, ele comprava comida pronta. Eu compreendo muito bem esse tipo de pai. Então, o homem, ele ama a sua esposa, ele quer trabalhar e fazer as coisas por ela. Mas quanto mais o homem, ele não consegue fazer nada, mais ele começa a ser um tropeço para a mulher. Quando o homem trabalha bem, não tem problema a mulher lavar louça, lavar roupa. Mas quando ele não ganha dinheiro, é muito difícil para ela fazer isso. E ele não quer escutar, né? Esse cara feio, eu estou trabalhando, limpando e fazendo faxina por ele. E aí os dois começaram a discutir, o pai e a mãe. E um dia, até tarde da noite, os dois ficaram brigando bem alto. Aí, no dia seguinte, a mãe não voltou mais para casa. A mãe deve ter pensado: deixa esse homem viver sozinho. E assim, eu acho que por querer ela não voltou mais para casa. E passaram-se muitos dias. Mas o pai e a mãe, eles começaram a ficar cada vez mais distantes. E ela se casou novamente com o dono da empresa em que ela estava trabalhando. E assim, esse homem, eles se divorciaram e o homem também casou de novo e ela estava vivendo com a madrasta. E no começo, essa madrasta parecia que estava vivendo bem com o marido, mas não foi bem assim. E pouco a pouco, e a mãe dela trocando 1, 2 vezes, ela não podia ter uma mãe no coração.
E assim ela não podia mais dar o seu coração para o pai, não podia deixar mais seu coração com a mãe. E também ela não podia mais apoiar seu coração com a madrasta. E aí um dia o padrasto ligou para o pai verdadeiro. A mãe está com tanta saudade da filha que ela quis se suicidar. Então, por favor, faça com que ela se encontre com a filha uma vez. E assim o pai fez os filhos se encontrarem com a mãe. E assim ela comprou comida para os filhos, né? E passou um dia muito feliz. E assim eles tiveram que se separar na última hora, né? Mas essa filha não tinha onde apoiar o seu coração. E assim ela começou a brigar, a roubar, a fazer coisas más. Enquanto eu conversei por 2 horas com essa estudante, eu descobri que isso não é uma história somente dessa estudante. De onde começa essa história? Essa história começa da onde? Começa da diferença entre o pensamento do pai e da mãe. A maioria das mulheres, elas têm um pensamento diferente do seu marido, mas mesmo assim, mesmo que o coração da mulher não combine com o do marido, então eu acredito que os dois estejam vivendo bem, mas ela não sabe quão perigoso ela ter uma diferença de pensamento do seu marido. Então, quando a gente tem uma fé de acreditar em Jesus, tem uma verdade incrível. Um dia eu li na Bíblia sobre o sangue e eu fui para o hospital, para o banco de sangue, e eu estudei sobre o tipo de sangue. E eu aprendi como distinguir o tipo sanguíneo, como calcula o quanto tem de hemoglobina. Então, quando você decide qual o tipo sanguíneo, você pode descobrir o tipo sanguíneo usando o anti-A ou anti-B, o remédio. Você derrama uma gota de sangue anti-A e anti-B. E junta com o tipo de sangue A. E aí junta esse sangue com o anti-B. Então, o que acontece com esse sangue? Então, se você mistura esse sangue com anti-A, ele mistura. Mas depois de 1 minuto, o sangue começa a se dividir. Então, o anti-A se divide com o B, o sangue com o sangue, o remédio com o remédio. Então, esse tipo de sangue é tipo A. Se dividir do remédio A e B, é tipo AB. E se juntar com o anti-A e anti-B, é tipo sanguíneo O. Se não se separar do anti-A, mas se separar do anti-B, então é grupo B. Então, se dividir com os dois, é tipo AB. E se não dividir com nenhum dos dois, é tipo O. E naquele dia, quando eu estudei sobre o sangue, eu achei incrível. Quando a gente olha, parece tudo sangue igual. Mas se você junta com o tipo anti-A, então o A separa. E aí junta de novo e separa. Junta de novo e separa. Junta de novo e ele separa. Até você secar, até o sangue secar, ele se separa. Então, o tipo sanguíneo, ela decide a característica da pessoa. É a mesma coisa com o seu coração. Você junta o coração dividido. Mas quando é coração diferente, separa. Junta e separa. Junta e separa. Junta e separa.
Então, quando a gente quer viver pela fé em Jesus Cristo, então não é a gente cumprindo os mandamentos, indo para o culto, para a igreja, mas a gente tem que trocar a base do nosso coração. Então, por isso a gente tem que jogar fora essa base do nosso coração. E eu tenho que aceitar o coração de Jesus Cristo em mim. Por isso, Deus trabalha para que a gente jogue fora o nosso coração. A maioria das pessoas tem o seu próprio coração e não sabem. Mais de 10, de 100, 100. Todas as pessoas acham que os seus pensamentos são corretos, que são bonzinhos, que são umas boas pessoas. Todas as pessoas, sem pensar, vivem dessa forma. E as pessoas não pensam profundamente sobre o seu coração. E quando elas pensam, elas se assustam. Por que está surgindo esse coração mal dentro de mim e não bonzinho? Por que está surgindo esse coração escuro dentro de mim? Por que surge o coração de querer mentir dentro de mim? Por que eu estou feliz em ver o outro não se dando bem? Por que está surgindo o coração lascívio com aquela pessoa? As pessoas que vivem sem pensar não percebem. Simplesmente passam por isso. Mas a pessoa que pensa um pouco mais sobre o seu coração, a maioria das pessoas, elas se assustam. Nossa, eu estava com esse coração mau. Nossa, eu estava com esse coração arrogante. Nossa, eu estava com esse coração mentiroso. Eu estou com esse coração que os outros não gostam. Nossa, eu estou com um coração lascívio. Então, quando você abre o olho e vê cuidadosamente isso, com certeza, você vai descobrir um coração sujo, mau e escuro. Desde que eu era criança, eu frequentava a igreja. E eu pensava que eu era bonzinho. As outras pessoas se esforçavam para viver de uma forma boazinha. Mas um dia eu abri os olhos para poder ver a minha pessoa. O eu que eu tinha visto até agora, um eu completamente diferente. Sabe como eu sou? Nossa, as outras pessoas me conhecem, mas eu não sei sobre mim. Eu não sabia que existia tanta maldade dentro de mim. Não sabia que existia essa mentira, essa escuridão. Fingindo que eu estou fazendo algo pelo outro, mas desejando que ela não dê nada certo para ela. O coração de querer perturbar outra pessoa. O coração de enganar os outros. Tinha tanta maldade assim dentro de mim. Porque desde criança eu frequentei a igreja. Eu pensava que eu era bonzinho. Mas um dia, Deus me mostrou exatamente que tipo de pessoa eu sou. Eu não sou bonzinho. Eu não sou legal. Eu não sou fiel. Eu não sou uma pessoa limpa. E assim eu vi a minha pessoa. E o que eu me assustei naquele tempo? Eu vi que aquele meu conceito de julgar estava quebrado. Eu sou essa pessoa tão má. E eu pensava que eu era uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa tão suja. E eu pensei que eu era uma pessoa que não tinha problema. Eu sou um mentiroso. Mas eu pensava que eu era o bom. Naquele tempo eu percebi. Aquele meu conceito de julgar está errado. Se eu falar de uma forma mais simples, eu descobri que eu estava errado, que a minha balança estava errada. E assim eu pensei. Se eu viver assim e negociar com esse meu conceito errado, se com esse meu conceito errado eu comercializar
Eu não vou, as pessoas não vão me conhecer. E assim, se eu usar uma balança errada, as pessoas não vão mais voltar. Porque eu tô com essa balança errada. Porque eu tô com uma régua errada. Então eu vou fracassar tudo na minha vida. Então eu pude abrir exatamente os olhos para me enxergar. Eu acredito que Deus me emprestou a sua visão naquele momento. E que coração eu tive naquele momento? Meu conceito está errado. A minha decisão está errada. Minha régua, minha balança estava errada. Mesma coisa. Então, se eu viver com esse coração, se eu viver com essa régua, com certeza eu vou fracassar. Eu descobri isso exatamente. Eu sou bonzinho, só fiz uma maldade de vez em quando, né? Então, a gente pensa que a gente é bom dessa forma. Desde então, se eu fizer tudo exatamente surgir no meu pensamento, eu vou fracassar. Desde então, eu não fui mais arrastada por esses pensamentos. Desde então, eu sou inteligente, quem é que vai pensar assim? Ninguém vai pensar, eu sou bom, eu consigo, só eu fazer. Eu descobri quão mal eu sou, quão bobo eu sou. Eu descobri que ali dentro existe o plano de Satanás. Desde então, eu comecei a esvaziar a minha pessoa. Porque eu sabia exatamente que se eu seguisse a minha pessoa, eu ia fracassar. Eu acabei não seguindo mais a minha pessoa. Desde então, eu comecei a negar a minha pessoa e comecei a ler a palavra de Deus. Até agora, o pensamento que eu tive e a palavra de Deus, eu coloquei um ao lado do outro. O meu pensamento é tão sujo e mau, é vergonhoso, mas a palavra de Deus é tão santa e limpa. Então, sem eu saber, eu joguei fora o meu pensamento e comecei a estabelecer a palavra de Deus dentro do meu coração. Deus, para todas as pessoas dessa terra, Ele deseja fazer esse trabalho. Então, por isso está escrito na Bíblia, né, que qualquer um que se nega e siga-me. E Ele falou, procura o Senhor enquanto se pode, enquanto está próximo. Deixe o perverso o seu pensamento, iníquo o seu caminho, e volte-se para o Senhor. Eu segui a Deus, mas com meu pensamento não dá. Quando eu estava em Daejeon, um irmão queria tirar a carteira de ônibus, carteira de habilitação de ônibus. E ele falou, é só eu ir para o curso e fazer a prova. E ele pensou que no dia seguinte ele ia conseguir tirar a carteira. Não conseguiu. Uma vez eu posso ser reprovado. E de novo ele fez a prova e foi reprovado de novo. Ele foi reprovado 5, 6 vezes. Aí um dia um irmão falou para mim, quando eu vejo, esse irmão não vai conseguir tirar a carteira de motorista de ônibus a vida inteira. Por quê? Pastor, quando a pessoa dirige o ônibus, se você entrar com esse grande ônibus numa rua bem estreita, é muito difícil. Por mais que você queira dirigir bem, porque o ônibus é muito grande, você vai acabar passando por cima da linha ou vai sair do caminho. Então, tem um método desse ônibus conseguir passar. Se ele não aprender esse método,
por mais que ele dirija bem, ele vai acabar errando nessa parte. Então, eu perguntei, como é que faz? Esse método é somente o instrutor de ônibus na escola que sabe. E para você aprender isso, você tem que comprar um macarrão para o instrutor, comprar um almoço, porque assim o instrutor vai ensinar. Por mais que esse irmão se esforçasse, essa vez eu vou conseguir, mas passou a linha. Ele pensava, agora eu vou conseguir, e aí de novo, não conseguiu. Ele tentou várias vezes e ficou decepcionado. E aí eu falei, você vai fazer a vida inteira e não vai conseguir. Você vai lá para o instrutor e pede para ele te ensinar. E depois ele conseguiu passar na prova. Porque ele fez exatamente conforme aquela forma. Então, essa vida que eu tenho e a vida que Jesus Cristo tem é completamente diferente. As pessoas, para acreditar em Jesus, como é que elas fazem? Elas deixam o seu coração e, com esse seu coração, querem seguir a palavra de Jesus. Porque o pensamento do Senhor e o meu pensamento são diferentes. Por isso, porque eu quero seguir a Jesus com o meu pensamento, é difícil deixar seguir o meu pensamento e também seguir a palavra de Jesus. Eu tenho que jogar fora o meu pensamento e tenho que aceitar a palavra de Jesus. Ou se não, fica com o seu pensamento e joga fora a palavra de Jesus. Você tem que fazer dessas duas coisas uma. Deixar o meu pensamento e aceitar a palavra de Jesus Cristo, de jeito nenhum, isso dá certo. Então, se você quiser ter uma exata vida espiritual, é a mesma coisa num casamento. Se você quiser ter uma vida de casamento boa, para a esposa se unir ao seu marido, ela tem que jogar fora o seu pensamento. Uma vez veio uma senhora para mim. Depois que ela se casou, ela falou para mim. Ela falou que se ela se divorciou há 2 anos atrás. Aí eu perguntei, por que você se divorciou? Porque a nossa característica não combina. Você se divorciou porque a característica não combina? Pastor, vive com aquele homem uma vez. Ele deixa a pessoa louca. Eu falei, por que eu vou morar com aquele homem se eu tenho a minha esposa? E aí, um dia eu chamei o ex-marido dessa irmã. E nós conversando, esse casal decidiu voltar. E depois que eles voltaram, aquele marido um dia me falou, pastor, sabe por que a gente se divorciou? Não. Sabe por que a gente se divorciou? Sim. Por quê? Porque a nossa característica não combina. Eu falei, não. Então, por que você se divorciou? Pastor, porque eu me acho bastante. Eu pensava que, se eu quisesse, eu poderia viver muito bem com aquela mulher. Então, eu não tive nenhum medo de um dia me divorciar. Por quê? Eu posso viver bem sem ela. Mas, sabe o que é incrível? A minha esposa, ela é 5 vezes melhor do que eu. A minha esposa também teve o mesmo pensamento. Nós somente podíamos nos divorciar. E depois que a gente se divorciou, o problema dos filhos, da família, surgiu o problema em todas as coisas. E assim, a esposa sofreu muito e aí acabou vindo na nossa igreja e recebeu o perdão do pecado. E eu queria me encontrar com aquele homem e me encontrei. Realmente, ele é muito inteligente, ele é muito bom. O casal, os dois são muito inteligentes, então não tinha outro caminho senão se divorciar. Então, antigamente na Coreia,
Quando o casal tinha filhos, não deixava a filha estudar. Por quê? Antigamente, os idosos já viam, quanto mais inteligente a mulher, maior a probabilidade de se divorciar. Então, mesmo que a minha filha não estude, mas ela pode ter uma harmonia na família. Então, isso que importa. Eu acho que só os coreanos tinham essa mentalidade. Eu não sei, né? Mas, se eu falar de uma forma simples, quando o casal quer se juntar, quer se unir, a mulher vai viver com o seu coração ou com o coração do marido? É aí que todas as coisas são decididas. Para você viver com o coração do marido, se você jogar fora o seu coração, na hora você pode unir o coração com o do marido. Mas sem jogar fora o seu próprio coração e querer assim se unir com o marido, é muito difícil. Eu não sei quão diferente pode ser esse tipo de coisa em cada país ou em cada cultura, mas eu estou falando sobre a Bíblia agora. Com o meu próprio pensamento, eu seguir a Jesus Cristo, não dá. Deixando o meu pensamento e se eu aceitar Jesus Cristo, se eu me tornar um coração com Jesus, desde então eu vou poder ter uma família harmoniosa e vou ter uma vida abençoada. Muito obrigado. Eu vou continuar na próxima vez. Até logo.